Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos. A palavra de Deus aquece o coração. Deus se entretém com a humanidade. Fala-nos como amigos. Ele quer se comunicar conosco por meio de sua santa palavra. E nesta segunda-feira, dia 22 de junho, o texto que a liturgia nos propõe é de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, neste capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o último capítulo do Sermão da Montanha, Jesus apresenta uma série de instruções sobre temas variados. Esse primeiro bloco é sobre o julgamento. Depois ele falará sobre as coisas sagradas jogadas aos porcos. Falará sobre a oração de súplica e de intercessão. Apresentará a regra de ouro da ética universal. Falará sobre entrar pela porta estreita, o cuidado com os falsos profetas e, por último, a coerência entre a escuta da palavra e a vivência da palavra, com a famosa história da casa construída ou sobre a rocha ou sobre a areia. E qual é o ensinamento de hoje? Não julgueis. De onde provém essa orientação que Jesus dá para as comunidades cristãs? Provém da paternidade única de Deus. Ora, se Deus é o Pai de todos, é sinal que nós todos somos irmãos. E qual é a identidade de Deus? Deus é bom. E na criação, qual é o estribilho, qual é o refrão que mais se repete? Deus viu que tudo é bom. Os orientais dizem que nós devemos ter o olho bom, porque o olho é a janela da alma. Se o olho é bom, tudo será visto como bondade, porque o olho é bom. Se o olho é mau, se o olho é impuro, tudo será visto de modo negativo, exatamente porque o olho é mau. Pois bem, Deus tem o olho bom para conosco. Deus viu que tudo era muito bom. Qual é o problema do julgamento? O problema é que eu congelo a imagem do outro com o meu julgamento.
Nós temos uma mania de colocar um rótulo, de colar uma etiqueta. E nós vamos colocando rótulos e etiquetas, e aí não confiamos na graça de Deus, não confiamos na possibilidade do crescimento e da conversão das pessoas. Isso, infelizmente, acontece no seio das comunidades eclesiais, católicas ou evangélicas, entre os leigos e leigas, mas também acontece no relacionamento dentro do clero, os cleros diocesanos, entre os religiosos e religiosas. Qual é o grande problema? Nós congelamos um momento da vida da pessoa, ou uma experiência, ou uma atitude, congelamos, guardamos uma imagem congelada, colamos a etiqueta, pronto, e a partir daquele momento, aquela pessoa parece que ficou no passado. Não pode dar passos. Não tem a graça da possibilidade da conversão. O rótulo e a etiqueta congelaram um aspecto da personalidade daquela pessoa ou um momento de sua longa história. O problema é que Jesus diz que eu serei julgado com a mesma medida com que eu julgo. Ora, se a minha medida é a mesquinhez, serei julgado por meio da mesquinhez. A medida ou o julgamento com que julgamos, medimos e pesamos o outro com a nossa régua, pesamos o outro com a nossa balança, e aí parece que não confiamos mais na graça, na providência de Deus. Jesus conclui o trecho do Evangelho de hoje falando sobre uma imagem muito forte, a imagem do cisco e a imagem da trave. O cisco é um pequeno fragmento, algo, pode ser até mesmo um pelo que cai no nosso olho. E como atrapalha e como incomoda. Qualquer fragmentozinho de areia, de pó, de poeira, um pelo, qualquer coisa que cai no nosso olho incomoda bastante. O problema é que nós temos a mania de apontar os defeitos do outro. E às vezes até somos capazes de perceber o cisco, o argueiro, o fragmento, o pozinho que está no olho do outro, o pelo que caiu no olho do outro. Mas qual é o problema? Às vezes no nosso próprio olho tem uma trave bem grande. E aí reside a hipocrisia. A hipocrisia está exatamente no fato de que nós não conseguimos perceber a trave grande que está no nosso olho, mas temos a ousadia de querer ver o cisco que está no olho do outro. Há uma necessidade de conversão para todos nós, há uma necessidade de superação da hipocrisia, de tirar as traves. Com isso também eu não estou dizendo que o cristão seja um idiota, seja um ingênuo, não. Toda a comunidade, os irmãos ao nosso redor, também eles têm a necessidade da correção fraterna e nós devemos ser capazes de fazer a correção fraterna do irmão, mas com caridade e sem hipocrisia, ajudando o irmão exatamente a perceber que eu, que sou limitado, frágil e pecador, também posso ajudá-lo no seu processo de conversão. No fundo, o grande problema é que nós não vemos o outro como Deus vê. O julgamento de Deus se baseia na misericórdia. O julgamento de Deus se baseia na compaixão. O julgamento de Deus se baseia na confiança, no voto de confiança que Deus sempre nos dá em vista do nosso crescimento. O Salmo diz que Deus é misericordioso até
1000 gerações. É um modo de a palavra de Deus expressar a misericórdia imensa de Deus para conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, desarmemos o gatilho do ódio, desarmemos o gatilho da fofoca, desarmemos o gatilho do julgamento dos outros e vamos viver a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa vida em comunidade a partir da misericórdia, da compaixão, da bondade, do olho bom, que não julga com hipocrisia, mas do olho bom que acredita, confia no processo de conversão e na possibilidade do crescimento dos outros. Que Deus nos ajude a todos nós, especialmente umas pessoas têm mais dificuldade com o julgamento. Elas só conseguem olhar para o outro com esse critério da crítica e do julgamento que destrói, que desfaz a vida do outro. Que Deus nos dê a graça da misericórdia e da compaixão, da verdade e da correção fraterna, mas sempre fundamentada na misericórdia, que é a grande característica do olhar de Deus. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que o Santo Evangelho nos converta do desejo sempre de julgarmos os outros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.